Louvado seja Deus, meus irmãos, pode ir compartilhando, vamos conversar um pouco aqui agora, eu e o Edu Moura. Louvado seja Deus, Deus seja louvado e adorado. E nós queremos entrar no tema, né? Reforma protestante. Glória a Deus. E aí, Edu Moura? Reforma protestante é um tema importante. Antes disso, quero só comentar, né? Não comentei no seu status, mas comento aqui com você diretamente, porque tu sabe que rede social eu sou fraco, né? Pra mim parar de escrever lá é porque alguma coisa aconteceu, né? Mas eu vi que recentemente você postou sobre a importância da igreja estudar e aprender a história, né? Para que ela não cometa os mesmos erros, né? Exatamente. É algo muito importante estudarmos a história da igreja para não cometermos os mesmos erros. Por isso devemos estar estruturados. Quando estamos na escola, nosso ensino fundamental, ensino médio, o argumento que os professores têm para nós estudarmos a história do Brasil, por exemplo, é para não cometermos os mesmos erros, né? E a igreja tem que estudar a história, tem que saber o seu passado, tem que saber a estrutura que veio no passado para ela não cometer os mesmos erros. O que nós vivemos não é com herança. Eu falava isso até lá em casa, né? Outro dia estava até orando sobre isso. Não é herança, é legado. Herança, você pega aquilo que você herdou e administra da sua maneira. Legado, você pega aquilo que seu pai deixou para você e administra a partir dos princípios que ele deixou, né? Então a gente não quer olhar para o passado, não quer olhar para o que passou atrás, do que vivemos no passado. Então estudar a história, saber a história é importante. Então vamos lá, Edu. Reforma protestante, o que é? Então, a reforma protestante nada mais é do que o racha, né, que houve com a Igreja Católica. O primeiro racha foi o de Martinho Lutero, mas antes disso vale ressaltar que vieram outros vieram outros antes de Martinho Lutero tentar reformar a igreja, né, mas eles foram abafados pela própria igreja. Inclusive o último deles foi John Huss, né? E antes dele morrer, ele falou assim: olha, hoje vocês estão assando um ganso, porque Huss quer dizer ganso, né? Sim. Hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos um levantará voo e a esse vocês não poderão matar. E 102 anos depois, Martinho Lutero prega as 95 teses na igreja de Wittenberg. Tá, então assim, a reforma ela foi um racha da igreja, na época da Igreja Católica. E vamos lá, não sei se você consegue resumir para não tomar o seu tema, o cenário quando aconteceu esse racha. Isso foi em 1500 e... O racha mesmo aconteceu em 1521. 1521. Quando Martinho Lutero ele foi excomungado. E todos esses e antes disso já tinha o John Huss, se eu não me engano, o Savonarola, né? Isso, que estavam lutando para trazer uma realidade, uma verdade da palavra. Então, consegue resumir o cenário, vamos lá, da igreja que vigorava mais na terra entre 1300 até 1521. Então, a igreja estava perdendo o seu poder, né? A igreja estava sendo mal vista, né, pelo povo. Então, esse momento estava bem propício, né, para a reforma protestante. Acredito que Deus, por ser soberano, estava preparando o cenário para a reforma. E a ideia dos reformadores, dos reformadores e do pré-reformadores, o que era? Era tirar o Papa do trono da igreja e colocar a Escritura. Tirar o Papa como o cabeça da igreja e colocar Jesus. Essa era a ideia central dos reformadores. Sim. Então, no final do século XV, nasce Martinho Lutero, né? Ele estuda direito a pedido do seu pai, mas ele andando no meio de uma tempestade, cai um raio bem do lado dele, assim, bem próximo. Ele fica bem apavorado, assustado com esse raio, e ele faz uma promessa a Santa Ana, dizendo que se ele saísse ileso daquela tempestade, então ele viraria monge.
E foi o que acontece. Ele associou ele saiu ileso, o acontecimento com a Santa Ana. Então ele vira monge e entra numa ordem chamada Ordem Agostiniana, que eram seguidores de Santo Agostinho. E lá na igreja, ele é depois de virar monge, ele também ministra aulas. Ele é convocado a ser professor da faculdade de Wittenberg. Então, além dele ser monge, ele também é um professor acadêmico. E ele sofria muito com a justiça de Deus. Ele chegava a dizer que odiava Deus, odiava a justiça de Deus. Para ele, Deus era um Deus tirano, entendeu? E ele se chicoteava muito, acreditando que isso expurgaria os pecados dele. Várias vezes ele foi encontrado no seu quarto desmaiado, desacordado, todo marcado, todo martirizado, porque ele acreditava que se Jesus voltasse, Deus voltasse com a sua ira e encontrasse ele com pecado, então ele sofreria o juízo de Deus. Então, assim, ele se martirizava muito com isso. Até que em 1515, quando ele vai dar aula sobre a carta aos Romanos, ele se depara com um texto de Romanos 1,17, que a justiça de Deus é manifestada de fé em fé e o justo viverá pela fé. Então isso, para Martinho Lutero, isso foi libertador. Ele tira um peso das costas, meio que liberta ele se vê liberto por esse texto. É nesse texto que ele vê que ele é justificado em Cristo e não pelo que ele faz, né? Então isso liberta ele. Ele se vê liberto em 1515. E nesse tempo o Papa a igreja estava construindo a Basílica de São Pedro, né? Segundo alguns, ela começa a ser construída em 1506. Então o Papa Leão X, ele envia emissários para pedir indulgências, para arrecadar fundos para construir a igreja. Por quê? Porque a igreja já não está mais com seu poderio, né? Como diz assim. Então ela quer arrecadar fundos e manda emissários para pedir indulgência. E o que é uma indulgência? Isso, eu ia te perguntar para ficar bem claro, que é o grande ponto, né, da reforma, e o cenário que estava era isso, a igreja tentando construir a Basílica de São Pedro, que hoje, né, está lá construída, e eles ali usaram o povo de uma maneira, usaram a palavra para, eu entendo assim, né, enganar o povo. Então, o que é uma indulgência? Então, a indulgência é uma oferta para pagar uma penitência, entendeu? É uma oferta em troca de um pedido de perdão, né? E essa seria uma indulgência. É como se fosse uma barganha, entendeu? E então chegou lá em 1517, em janeiro de 1517, na Alemanha, um emissário chamado João Tetzel, né? E ele começou a dizer que quando a pessoa botasse uma moeda no cofre, uma alma pulava do purgatório. Sim. E aquilo levou Martinho Lutero à loucura, né? Ele se viu escandalizado com aquela afirmação essa que vai contra o próprio... Essa afirmação, ela vai contra a própria Igreja Católica. Sim. Porque nas confissões de fé católica não existe uma oferta que tire uma alma do purgatório ou que tire a alma da condenação. Se você vê nos concílios da igreja, não existe nenhuma afirmativa que sustente isso, né? Então ele é contra o próprio dogma católico. Então, assim, ele chegou lá ensinando isso, falando isso. Então o Lutero se viu escandalizado com aquelas afirmações. Foi quando ele foi totalmente contra essas afirmações. E quando foi em 31 de outubro de 1517, ele pregou 95 teses que protestavam contra a indulgência, que tinha fortes críticas contra a indulgência e tinha críticas ao papado. Que crítica é essa que ele tinha com o papado? Ele dizia que se o Papa tinha poder de tirar uma alma do purgatório, então ele devia fazer de uma forma gratuita e por amor, e não por dinheiro, né? Então, assim, o Papa se viu afrontado com isso. E essas 95 teses que ele colocou na porta da igreja de Wittenberg não foi uma afronta em si.
ali na porta da igreja de Wittenberg era onde os acadêmicos colocavam as suas propostas de debate. Na verdade, Martinho Lutero ele queria debater sobre esse tema. Ele chamou os acadêmicos a fim de um debate para debater sobre aquilo, se aquilo realmente procedia. Só que como havia afrontas ao papado, né, como havia afrontas ao pedido de indulgência, a intenção dele foi, entendeu? Então acabaram mudando. Exatamente, porque na verdade o Martinho Lutero chamou a igreja para um debate sobre aquilo, né? Era onde os acadêmicos ali colocavam suas propostas de debate. É a mesma coisa, eu vou numa igreja, vejo ali teores heréticos e prego ali teses contra aquilo. Na verdade, estou chamando aqueles ministros para fim de um debate, para debater sobre aquilo. Então essa foi a ideia original de Martinho Lutero. E claro que a igreja se viu atacada, né? O Papa ele promulgou uma bula pedindo que Martinho Lutero se retratasse dentro de 2 meses. E Martinho Lutero, claro que ele não se retrata, né? Martinho Lutero escreve uma obra chamada Contra a Bula do Antipapa, ou seja, ele chama Martinho Lutero escreve uma obra chamada Contra a Bula do Anticristo. Ou seja, ele ainda chama o Papa de Anticristo, entendeu? Aí posta lá na internet da época. Inclusive, isso viralizou, né? Mesmo sem internet, o que Martinho Lutero viralizou, entendeu? Porque, quem vai afrontar a igreja desse jeito? Então, o Papa Leão X, ele emite uma bula para Martinho Lutero, mandou ele se retratar, isso em janeiro de 1521, né? Ou 1520, se não me falha a memória. Então, o que acontece? Martinho Lutero, ele pega aquela bula, ele vai no meio da praça pública e queima aquela bula. Tipo assim, é uma forma de dizer, olha o quanto me importa com o que você pensa, né? Então, ele queima aquela bula em praça pública. E em 1521, então, o Papa excomunga Martinho Lutero, é onde o racha acontece, né? Então, assim, em janeiro, ele é excomungado, né? Em janeiro, ele recebe essa bula, né? E ele queima a bula e é excomungado. E quando é em abril de 1521, ele é convocado à dieta de Worms. Essa dieta nada mais é do que uma assembleia para decidir as questões do império, né? Porque era o império responsável de decidir as questões da igreja, colocava em prática, né, as questões da igreja. Então ele é convocado para essa dieta, e nessa dieta o imperador manda ele se retratar do que ele fala, e Martinho Lutero ele vai e fala, ele fala que não quero e nem posso me retratar porque eu não posso ir contra a minha consciência, né? Então, além de Martinho Lutero ele ser excomungado da igreja, o imperador ele quer a cabeça do Martinho Lutero, né? É quando o príncipe da Saxônia ele sequestra Martinho Lutero, leva ele... Então só uma pausazinha. Ele já estava contra a igreja, contra ele no caso, né? E aí ele já passou a ser perseguido também pelo governo da época, podemos dizer assim, né? Isso. E aí vem quando o príncipe da Saxônia, ele vem e sequestra Martinho Lutero, porque ele sabia que a cabeça do Martinho Lutero já estava a prêmio, né? Então ele sequestra Martinho Lutero e deixa Martinho Lutero exilado dentro de um castelo, e nesse castelo Martinho Lutero ele traduz o Novo Testamento, né? E, enfim, no período da reforma, após a reforma ela viralizar, Martinho Lutero ele ganha muitos adeptos, até porque a igreja já está perdendo, né, o seu poder, a igreja católica está perdendo o seu poder. É onde monges começam a se casar com freiras, entendeu? E acontecem várias coisas, crianças elas podem estudar, né? Até um ponto aí você falou sobre ele, né? Ele ficou um tempo, né? Nessa questão de sequestrado, ele ficou um tempo escondido, né? E ele traduziu o Novo Testamento. E até um ponto interessante aí, porque no cenário da época as pessoas não tinham acesso, não poderiam ter acesso à Bíblia, né? Não. Mas assim, como a gente, não sei se como eu já li sobre isso, eles não poderiam, como se fosse fácil, que é um pecado uma pessoa que não era um padre ou um seminarista ler a Bíblia, eles consideravam um pecado. Eles tinham como um erro, né? Porque eles não eram sacerdotes, não faziam parte do clero. Então o povo não tinha acesso. Não tinha, de tanto que
Whitefield, quando ele traduz a Bíblia para o povo, né, ele é caçado por causa disso. A igreja não consegue matar ele, mas ele é caçado por causa disso. Então, por aí a gente entende, até um entendimento que eu tenho, né? A igreja, o povo não poderia ter acesso à Bíblia e por isso era enganado, né? E aí vem Oséias 6, se eu não me engano, 4. O povo é enganado porque falta conhecimento. E hoje o povo tem a Bíblia, na verdade várias. Tem no celular, tem Bíblia rosa, Bíblia preta, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, mas não lê, né? E é enganado. Da mesma forma. Então, Martinho Lutero, ele tem um momento muito aproveitoso, né? Que ele traduz a Escritura, né? E várias coisas acontecem durante essa reforma. Martinho Lutero, ele falece, e se não me falha a memória, em 1545, e em 1555, no Tratado de Paz de Augsburgo, os protestantes, eles conseguem o direito de seguir a sua religião, né? Fora essa reforma na Alemanha, temos também a reforma de Ulrico Zwinglio, na Suíça, né? Zwinglio, ele é contemporâneo de Martinho Lutero. Só que ele até então ele não tinha a noção do que Martinho Lutero estava fazendo, né, na Alemanha. Apenas por ele ler a Bíblia, ele chega nas mesmas conclusões de Martinho Lutero, só lendo a Bíblia, né? Ele como é que eu vou dizer? Ele entra num propósito de ler a Escritura, começando no livro de Mateus. Ao terminar sua análise, né, ele conclui que muita coisa está fora da Escritura, né? Então, assim, qualquer coisa que não está na Escritura, ele rejeita, né? Então se dá a reforma na Suíça, né? Onde a igreja se desliga do papado. Como eu falei, o foco central da reforma protestante era tirar o Papa da cabeça da igreja e colocar Cristo como cabeça. Tirar o Papa como inerrante e colocar a Escritura como inerrante. Esse era o foco da reforma protestante. Esse foi o maior viés da reforma protestante. Então, Ulrico Zwinglio, tudo que não tinha na Bíblia, tudo que não tinha na Escritura, ele rejeitava. Ele começou a rejeitar as imagens de escultura, entendeu? As vestes sacerdotais, inclusive até os órgãos musicais ele tirava da igreja. Por quê? Porque isso aqui não está na Bíblia, então a gente não vai adotar. Entendeu? Até isso. Ele foi assim, foi um pouco radical. Martinho Lutero não, Martinho Lutero já era mais brando. Martinho Lutero, ele não era contra as imagens, ele era contra venerar e prestar culto às imagens, mas ele não era avesso às imagens, entendeu? Desde que não venerasse ela. Já Ulrico Zwinglio não, ele já era totalmente contra a imagem de escultura, né? A única coisa que eles divergiam, o Zwinglio e o Martinho Lutero, era do concernente à ceia, né? Eles, cada um, tinha uma posição diferente. Em relação também a isso aí, o Zwinglio, ele era um pouco mais radical, né? Para ele, o culto tinha que ser dentro de uma caixinha, sem nada que pudesse ser acrescentado ao culto, aquilo que a Bíblia não coloca. Sim. Então ele tinha esse cuidado, né? Ele começaram a abolir os jejuns que a igreja católica colocou, tipo a quaresma, né? Então, assim, eles começaram a abolir essas coisas, porque eles falavam que não havia nenhuma imposição de jejum no Novo Testamento. Então eles começaram a abolir o jejum. Então, a Suíça, havia vários estados em que uns estados eram católicos e outros estados eles eram protestantes. E os protestantes, eles queriam evangelizar os estados católicos. Os estados católicos, como eles respondem? Eles selecionam 8.000 homens e partem para a guerra contra os protestantes. Entendeu? Que negócio... E nessa guerra morre uma cabeçada de gente, inclusive o Ulrico Zwinglio, ele também morre nessa guerra, e ele é esquartejado e depois queimado. E fora ele também, temos também a reforma de João Calvino, né? A gente conhece João Calvino pelo termo calvinista, arminiano, né? Esses dias quando eu falei, não, a gente vai falar um pouco lá na rádio sobre a reforma. Aí falaram, não, isso é um negócio lá do calvinismo. Falei, Jesus, não. Falei, João Calvino participou. Ele participou. Mas o foco de João Calvino não era aquele
transformar as pessoas em calvinistas, né? João Calvino, ele não estava preocupado assim, de início, ele não estava preocupado em se envolver com esse movimento. O negócio de Calvino era produzir conteúdo. Ele estava preocupado em produzir conteúdo. Ele acreditava que o chamado dele era escrever, entendeu? Então, o que acontece? Ele é chamado, quando ele chega em Gênebra, já havia a reforma protestante lá. Só que um homem chamado Farei, ele pede ajuda a Calvino, para Calvino dar prosseguimento à reforma protestante. Só que Calvino, ele não queria, né, dar continuidade, ele queria seguir o caminho, queria prosseguir o caminho que ele sair de Gênebra, porque ele acreditava que Deus chamou ele para produzir conteúdo. E Farei, ele vai amaldiçoar ele. Ele fala, então pode ir, mas que Deus amaldiçoe a sua viagem. Porque você está se negando a prestar socorro quando a gente mais precisa de você, num momento delicado. Aí isso Calvino se sentiu assim, meio impactado, né, com as palavras de Farei. Então ele decide ficar e pastorear a igreja de Genebra, né? E lá ele produz seu conteúdo. E de tanto que João Calvino, ele faz comentário de toda a Bíblia. Toda, né? E a primeira teologia sistemática que a gente tem, que a igreja protestante tem, é de João Calvino, né? É a primeira teologia sistemática dele, né? E ele faz comentário de toda a Escritura, toda. O único livro que ele não comentou foi o de Apocalipse, porque ele dizia que não entendeu, né, o livro de Apocalipse. Então, o que acontece? A reforma protestante, ela se dá início com Martinho Lutero e depois vai prosseguindo em outros. Vai ganhando campo, né? Vai ganhando campo, né? Pessoas que tiveram contato com a reforma, ouviram falar da reforma, ou outras pessoas que só de lerem a Bíblia já tiveram uma noção de que a igreja tinha se desviado do foco. Então a reforma protestante ela tem um âmbito espiritual, religioso, a fim de expor a verdade ao povo, né? Esse era o intuito da reforma. Só que na Inglaterra isso já é um pouco mais diferente. A reforma que se deu na Inglaterra tem mais dentro de um campo político do que espiritual. O rei Henrique VIII, ele quer se separar da Catarina de Aragão, se me for memória, acho que é o nome dela, da Catarina de Aragão, e porque ela já não tem idade mais para ter filhos. Ela não tem mais idade para ter filhos e ele quer um herdeiro pro trono. Então, o que ele faz? Ele dá uma desculpa dizendo que ela, por ser a ex-mulher do irmão dele, então ele poderia estar cometendo incesto, né? Só que o Papa, ele é irredutível, ele não anula o casamento dele, entendeu? E ele quer anular o casamento dele para se casar com Ana Bolano, né? E ele quer se separar da Catarina de Aragão. Só que o Papa não separa ele não faz a separação. O Papa, ele é irredutível quanto a isso. E o que acontece? Ele vai, né, promulga uma assembleia, e nessa assembleia ele é proclamado o chefe da igreja. Ele se desliga da igreja de Roma e ele se declara como o chefe da igreja da Inglaterra. E hoje ela é conhecida como igreja anglicana. Entendeu? Então ele fez uma separação na igreja porque ele queria mudar de esposa, né? É uma coisa assim, a gente ouve, meu Deus, que algo dramático. Mas isso acontece, umas coisas parecidas hoje, né? Assim, enfim, mas é algo louco de pensar, né? Um país inteiro criar um outro segmento por conta de uma opinião, uma coisa pessoal dele, né? Entendeu? Por isso que eu falei, assim, na Inglaterra, isso aí tomou é mais dentro de um teor político do que religioso. Ele fez a reforma, mas com base nos seus próprios interesses, entendeu? Sim. Então ele por ele se declarar o chefe da igreja, né? É ele que decide o que está certo, é ele que decide o que está errado, é ele que decide o que é herético, é ele que decide o que não é. É ele que começou a dominar ali e conseguiu o que ele queria, né? Ele conseguiu o que ele queria. Ele anulou o casamento dele com Catarina e casou com a Ana Bolano. Casou com a novinha, né? Como dizem hoje por aí. Pois é. Eu não sei como é que tá aí o que você ainda tem de conteúdo, mas a gente tem um pessoal com a gente aí, vamos falar um pouco com eles aqui, né? Comentar um pouco. Tem o Roger tá por aí, né? Que é o Roger Gonçalves. Você me falou dele outro dia, né? Roger Gonçalves.
E o pessoal tá comentando aí, tem alguma, não sei se são perguntas, se você quiser até olhar aí, se dá para responder, ou se é só um comentário, né? Eu vou ler um para você aqui, do Roger mesmo. É o padre jesuíta Luiz de Alcazar inventou o preterismo, escatologia, aí ele botou entre parênteses, né? Escatologia consumada, para tentar refutar a reforma protestante sobre a interpretação protestante do Papa ser anticristo escatológico. É interessante, né? Quer falar um pouco sobre isso, comentar? Ele estava refutando a reforma, esse padre, né? O padre, esse padre já é um pouco posterior, né, da reforma. Ele já posterior, ele queria refutar num tempo, né, até para meio que condenar aqueles que, né? Isso. Porque nós, como eu até vou contar um relato rápido aqui. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus em 2001, me entreguei para Jesus, né? Aceitei não, eu me entreguei minha vida para Jesus em 2001, em fevereiro. E aí eu queria ler, queria saber, entender o que eu tava, né? E eu fui ler um pouco sobre isso. Na época não tinha internet e tal, mas eu fui buscar e tal. E quando eu fui entender, peraí, vamos lá. Eu fui lá atrás, aí cheguei num ponto da entender a reforma. Teve a reforma, então por isso que eu não sou católico e tal. Aí eu entendi que eu tava fazendo parte dos protestantes, né? Porque eu não tava na igreja católica. Aí eu fui, logo em seguida, né? Aceitei, entreguei minha vida para Jesus, arrumei um trabalho, cheguei lá, tinha uma ficha para preencher. Religião, eu botei protestantismo, porque eu não sabia que eu era cristão. Eu entendi ali, até naquele ponto que eu preenchi a ficha, eu achava que eu era protestante, né? E é até interessante. Hoje, todos nós, por exemplo, se eu sou batista, se eu sou assembleano, se eu sou Igreja Universal da Graça, é porque houve essa reforma. Podemos dizer isso. Com certeza, porque se não houve essa reforma protestante, se não houvesse, nós seríamos católicos até hoje, entendeu? Sim. E se a igreja não tivesse se desviado tanto da verdade, até hoje nós seríamos católicos. Sim. Porque a igreja católica, ela se gaba por dizer que é a primeira igreja, né, a existir. E realmente isso é verdade. Isso não tem como negar, entendeu? Isso existe desde a era pós-apostólica. O primeiro a chamar a igreja católica foi o discípulo do apóstolo João, foi Inácio de Antioquia. Ele falou na sua obra, se não me falha a memória, acho que na sua obra, a igreja aos esmirniotas, aonde está a igreja de Jesus Cristo, aonde está Jesus Cristo, ali está a igreja católica, entendeu? Mas o que acontece, quando o Inácio chama a igreja católica, ele se refere a uma igreja de todos e para todos, uma igreja universal. A igreja foi se romanizando através dos séculos, onde foi entrando muitos dogmas pagãos na igreja, porque a igreja ela cresceu dentro de um sistema greco-romano, né? Então ela foi comendo influência pagã, né? É onde a gente tem a intercessão de santos, purgatório, a veneração a Maria, mãe de Deus, tal. Então muita coisa entrou na igreja. Se a igreja não tivesse comido dessa comida, não tivesse se desviado tanto, até hoje nós seríamos católicos, né? Então, assim, devido a igreja ter se desviado, houve essa necessidade, entendeu? De tanto que a igreja de Roma, ela era a sede das igrejas, entendeu? Isso nos 5 primeiros séculos. Mas o bispo de Roma, ele nunca se declarou cabeça da igreja, isso nos primeiros séculos, entendeu? Ele, olha, eu sou cabeça da igreja, eu sou manda-chuva, ele nunca se declarou, entendeu? Inclusive, segundo os relatos apócrifos, documentos mais antigos da igreja, Pedro foi bispo de Roma. Pedro, ele foi responsável durante o tempo da igreja de Roma, mas ele nunca se declarou papa. Ele nunca se declarou cabeça da igreja, entendeu? Então, assim, a igreja, ela foi se desviando aos poucos. Foi tomando esse formato, foi entrando, né, como dizia um amigo meu, o Sr. Renato, foi enchendo o copo, né, com outras coisas, e o problema é você chegar com um copo vazio, né, e aí começa a entrar essas questões, enfim, e hoje não é diferente, né, a igreja tem tomado muitas coisas que podemos dizer, você usou o termo pagão, que podemos dizer termo pagão, né? Muitas coisas. Mas não é esse. Se tivéssemos um podcast, a gente seguiria falando sobre isso. Deixa eu mandar um abração para todo mundo aí. A Bia, tua esposa, né? Tá por aí. Minha esposa, nossa família tá por aí. O Azaf, meu filho, né? Edu Faria, né? O Edu também, cadê? Aqui é Edu Faria. Chegou por aqui, é isso aí.
É porque talvez de repente o tempo aqui, né? Que eu tô mexendo, o pessoal tá por aí. Edu Farias também tá comentando. Um abração a todos, né? Deus abençoe sua vida, fique com a gente aí, vai compartilhando. E tem mais pessoas aí que talvez não se manifestam nos comentários. Eu agradeço muito por você estar com a gente, você que é ouvinte da RVI. Estamos falando sobre a reforma protestante, um tema, né, nesse mês de outubro importante de falarmos. É um tema que às vezes as pessoas não dão tanto valor, né, Edu? E eu acho muito importante tanto o tema da reforma protestante, tanto a história. Eu recentemente li um livro, até aquele que eu comentei contigo, que fala sobre a história dentro do século XX, só os 100 anos, né? E a história nos desperta, né? É importante, nos desperta a entender as coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, você está falando aí sobre a Igreja Católica, ela lá do início, ela começou a encher, por exemplo. Deixa eu te dar só um exemplo. Como que foi o nome desse, se eu não me engano, um bispo, né? Que chegou lá e disse essa frase, né? Uma moeda na... John Tetzel. Então, você nem me falou, não sabe nem repetir. Então, John Tetzel. Ele falou, e aí aquilo despertou em Lutero. Se Lutero ficasse calado, isso hoje seria mais uma das doutrinas. Poderia se transformar, como foram vários papas ou padres muito reconhecidos, eles iam e inseriam uma fala, uma frase. Eu aprendi tudo isso contigo. Inseriam uma frase, e aí aquela frase tomava uma proporção, né? Enfim. E o tempo fez isso com a Igreja Católica. Nós, como evangélicos, se dermos a um pastor uma liderança superior, suprema, como, né, um papa tinha na época, e o tempo fomos colocando essas coisas que chamamos assim, entre aspas, do mundo, dentro da igreja, vamos no mesmo caminho, vamos para o mesmo caminho. Por isso que a história, ela nos desperta para isso. Tem só para concluir minha fala, tem uma música, né, ele é até desconhecido, mas ele fala que assim, os teus olhos, os olhos de Deus, seguem os meus passos. E os meus passos revelam o coração, revelam o que está no meu coração. Os meus lábios declaram desejo. Chego lá na igreja e falo, eu quero, Senhor, te servir, fazer só a tua vontade, só a tua palavra. Meus lábios declaram desejo, mas o tempo que prova verdadeiramente a disposição. Exatamente. Então, assim, é algo... A igreja hoje, você olhando para o que aconteceu, porque a igreja se tornou, e olhar para a realidade de hoje, aí eu queria lançar a pergunta, né? Acredito que a gente não vai, né? Acho que essa pergunta é muito longa, mas como é que você vai responder ela? Tem pessoas hoje que diz que a igreja evangélica tem que haver outra reforma. O que você pensa sobre isso? Eu penso que está certo. Realmente, hoje existem as indulgências nas igrejas evangélicas, só que com uma outra roupagem. Porque a indulgência nada mais é do que uma barganha. Você bota dinheiro ali e Deus tira uma alma do purgatório. É uma oferta que paga uma penitência, que paga algum favor, né? Nesse contexto aí era para pagar um perdão. Sim. Hoje em dia as igrejas fazem praticamente quase a mesma coisa, né? Só que com outra roupagem, né? Bota dinheiro aqui no envelope que Deus vai te abrir uma porta, dá dinheiro para a igreja, tipo esses envelopes de dupla honra, você dá tanto que Deus te dá mais, Deus te dá em dobro, entendeu? Então, assim, a igreja hoje adotou sim uma indulgência, né? Só que de uma outra maneira, de uma outra forma. Ela atrai os membros pela ganância, ensinando que Deus, vem para Jesus que ele te dá um carro, vem para Jesus que ele te dá uma casa. Aí a igreja católica tem o quê? Tem as relíquias, né? E os evangélicos têm os utensílios ungidos, os objetinhos ungidos, entendeu? Então acontece, a igreja evangélica ela não pode falar da igreja católica, porque ela é praticamente a mesma coisa, entendeu? Assim como a Igreja Católica coloca os seus papas, o seu papa como inerrante, muitas igrejas evangélicas, não todas, mas muitas delas colocam os seus papas como homens inerrantes, entendeu? Então, assim, praticamente é a mesma coisa. A igreja ela precisa de uma nova reforma,
né? Na época de Martinho Lutero, a Igreja Católica era uma só, entendeu? A igreja era a Igreja Católica. Só que hoje é mais difícil, porque existem várias igrejas evangélicas, entendeu? Então, assim, claro, a Igreja Católica era uma só, mas em aspas, porque tinha a Igreja Ortodoxa, né? Que é a Igreja de Constantinopla, porque houve um cisma, um racha em 1054, se me falha a memória. Sim. Mas ainda assim, a Igreja era una, né? E hoje, se for fazer uma reforma hoje na Igreja Evangélica, vai ser mais difícil, porque são várias igrejas. Então, na verdade, isso aí eu entendo assim, vai um pouco da minha opinião. Eu não sou desesperançoso em relação a isso, e na verdade não vai acontecer uma reforma exatamente no modelo de Lutero, né? Mas eu acredito, eu tenho muita esperança, eu tenho muita esperança nisso, e isso está acontecendo, Edu. Isso está acontecendo, a gente está falando sobre isso aqui, e eu vejo muitas pessoas falando sobre essa questão, as pessoas despertando, acordando, o coração sendo voltado para a palavra. Eu sou muito motivado isso e faço esse anúncio aqui. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. Eu creio muito nisso, né? E eu acho que a gente não pode perder as esperanças, né? E que a reforma vai acontecer de uma maneira diferente, mas as pessoas estão tendo seu coração transformado para um novo despertar, né? E seguir, e estão cansados, né, cara? Eu vejo muito um cansaço. Eu vejo, assim, Edu, muitas pessoas na beira do tanque de Betesda ali e esperando a tal da bênção que vai chegar se ela fizer, se ela tiver fé, se você tiver fé, se você der a sua oferta, se você fizer isso. E ela tá ali esperando o tanque balançar para sua bênção chegar, mas já são 20 anos que ela tá ouvindo essa promessa de uma melhoria, em vez dela batalhar pelos seus objetivos, assim, com a força que Deus dá. Ela está esperando vir de algum lugar. Deus faz milagre, faz da hora que Ele quiser. Ele faz milagre, abençoa, sim. Ele usa pessoas para te abençoar, para te ajudar. Mas as pessoas estão cansadas disso, e isso tem trazido um despertar para as pessoas orarem mais, lerem mais a palavra e de fato sair, né, desse ambiente, né, que tem trazido ela para uma prática do erro, da falha diante de Deus, e saindo do propósito. Deus quer nos colocar dentro de um propósito. Amém? Tem mais alguma coisa para falar da reforma? Um fato, né? Você falou vários fatos aí que eu não tinha nem noção, né? Assim, sobre outros, né, reformadores. Então, assim, para concluir e fechar, né, assim, falei um pouquinho, como o tempo é curto, então assim, eu fiz o resumo do resumo. Sim. Mas tem uns anabatistas, né, que acreditavam que a reforma não estava sendo radical o suficiente, de tanto que eles aderiram a era uma reforma, só que dentro da reforma, entendeu? E eles foram taxados de hereges pelos reformadores, porque eles rebatizavam os que já haviam sido batizados, entendeu? Dizendo que anabatista quer dizer rebatizar, ou rebatizamento, né? Sabe o que acontece? Por haver só um batismo, os reformadores acreditaram que eles eram o grupo herético, né? Porque estavam rebatizando, sendo que só existe um batismo. Ora, se você batizou quando criança, você não precisa mais se batizar, porque você já professou a fé quando cresceu. Só que na cabeça dos anabatistas, eles estavam fazendo um batismo consciente, entendeu? Sim. Era o verdadeiro batismo, entendeu? E a gente fala assim dos reformadores e tal, eles foram usados por Deus, né, para tentar trazer a igreja de volta à sua essência, só que eles cometeram erros, né? E eu queria falar de alguns deles, como o de Martinho Lutero. Ele foi antissemita, entendeu? Através dos escritos dele, Hitler achou um pretexto para fazer o que fez, entendeu? Depois que Martinho Lutero ele tem um professor de hebraico, e esse professor de hebraico, ele é um judeu, né? E ele chama, não sei, me falha a memória, acho que ele chama Cristo de impostor. Martinho Lutero virou o cabeção, né? Você chamou Jesus de impostor, como assim? Então ele tece várias críticas aos judeus, entendeu? E fala que os judeus tinham que dividir os campos com os porcos, né? Então, assim, o Hitler achou pretexto nos textos de Lutero para fazer o que fez. O Wirico Zwinglio, ele foi responsável por assassinar diversos anabatistas,
Ele matou muitos anabatistas e muitos deles afogados. Já que você gosta de água por rebatizar, então vá para a água. Entendeu? Ele amarrava os anabatistas, botava uma pedra no pé ou na cabeça e afundava o cara. Entendeu? Então, quer dizer, tem muitas mortes na cabeça dele, nas costas dele, de Eurico Zwinglio, né? Ele tem alguns debates com os anabatistas, mas como eles são irredutíveis, então ele começa a caçar os anabatistas. Os anabatistas, eles são caçados tanto por católicos como pelos próprios protestantes, né? Duplamente perseguidos, né? Duplamente perseguidos. Especula-se, alguns historiadores, que o número de anabatistas mortos é maior do que o número dos cristãos dos 3 primeiros séculos, entendeu? E não era só isso, eles não eram mortos só afogados, eles eram mortos queimados e esquartejados. Eles não eram mortos e depois esquartejados, não, eles eram mortos por esquartejamento, entendeu? Sim. Então, assim, eles sofreram mortes horrendas. João Calvino. João Calvino, ele foi responsável pela morte do Miguel Serveto, né? Miguel Serveto, ele era unicista, ele negava a Trindade, e há quem diga também que ele negava também a divindade de Cristo. E ele estava fugindo da Inquisição. Quando Calvino descobriu que ele estava vindo a caminho de Gênebra, ele falou: se ele vier, ele não sai daqui vivo. E foi dito e feito. Quando ele chegou lá, Calvino entregou ele às autoridades seculares para ele ser julgado, entendeu? E ele foi queimado. Sim. Não foi Calvino, assim, que bateu a sentença, vai morrer, mas ele entregou para ser queimado, entendeu? Houve uma certa tirania, né, em Gênebra, né? Em Gênebra você não podia botar o nome do seu filho que fosse algum nome de santo, entendeu? Como Antônio, por causa de Santo Antônio, por causa de Maria, entendeu? Então, assim, houve assim uma tirania, né? Embora ele fosse um homem muito usado por Deus, ele foi um homem, assim, estupidamente inteligente. Sim. Né? Não é porque eu discorde com ele algumas coisas acerca da predestinação que eu não vou desmerecer o conhecimento dele. Ele foi um cara inteligente, ele teve sim o seu valor. Só que tanto ele, como Lutero, como Zwinglio, eles falharam, cometeram erros assim, estrondosos. Sim. Né? O que eu vejo aí, a gente está até quase se aproximando do fim para concluir, mas o que eu vejo aí é o seguinte: eles tinham opinião, um entendimento, assim, até um conhecimento de uma verdade. Só que esqueceram de tratar essa verdade e expor no caminho do amor. Não sei se entende, não sei se eu entendi assim, né? E no caminho do amor, porque não adianta eu ter ali, eu cheguei e não entendi, é isso, é assim. Aí eu chego e encontro pessoas que estão ali cegas, tal. Não vou nem falar assim, minha verdade, sua verdade. Isso não é assim que eu tô falando. Tô falando, era uma verdade, era um entendimento correto, um caminho correto. Mas eu não vou dar seguimento nisso fora do caminho do amor, do caminho de Cristo, olhando para Cristo, né? E é por isso que aconteceram essas falhas e servem muito de exemplo para nós, amém? Muito de exemplo para nós. A gente porque assim, quando eu vi seguir o caminho que muitas pessoas seguiram, né? Enfim, neopentecostalismo e tal. E aí cheguei num dia que eu falei, meu Deus do céu, eu acordei. E aí você fala assim, não, pega uma marreta em cada mão e quer quebrar tudo. Aí você vai sendo tratado e entende, poxa, é o caminho do amor. O amor nunca pode faltar dentro daquilo que eu vou tratar, que eu vou cuidar, né? Enfim. Considerações finais aí, pra gente orar e finalizar. As considerações finais assim, que a reforma protestante, né? Que esse é o mês da reforma protestante, 31 de outubro, né? É o mês da reforma, o mês que Martinho Lutero ele enfrentou o império, né? Ele deu a sua cabeça a prêmio pela verdade, e muitos antes dele também morreram por proclamar essa verdade, morreram por defender o cabeça da Igreja de Cristo, que o Evangelho ele é autossuficiente, né? Então, assim, que a gente siga, né, esse exemplo, né? E os tópicos da reforma protestante, eles foram solo Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola Scriptura, somente a Escritura, sola fide, somente a fé, sola Deo glória, só glória somente a Deus. Então, assim, que nós podemos nos agarrar a isso, né? Glória somente a Deus, não a pastores, não a objetos ungidos, não a nada que tire a glória de Deus, né? A nenhuma crendice.
somente a fé somente em Deus, fé somente em Cristo, crer que somente Cristo pode nos agraciar, nos abençoar, e somente a Escritura, somente a Escritura. O que está fora dela, está fora, entendeu? Se está fora da Escritura, não é para nós cristãos nos agarrarmos a isso, somente a Escritura. Glória a Deus. Essas são as minhas considerações finais. E maravilhosas considerações finais, hein? Imensa mesmo. Louvado seja Deus. E eu termino por aqui. Programa No Fluir do Reino, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Eu mando um abraço para todos que estiveram conosco, nos acompanhando através do Facebook, através da RVI, e também aqueles que vão ver o vídeo posteriormente. Deus abençoe muito sua vida. Eu faço essa oração e termino em nome de Jesus. Mas antes quero dizer uma frase que até me emociona. Minha avó, né, ela sempre fala essa frase para mim, falou pro meu filho ontem. Ela não falou para mim, falou pro meu filho. Minha avó tem 94 anos. Ela disse para nós, nos dá uma missão: levar o maior número de corações para Deus, amém? Minha avó deu essa missão pra gente, pra mim. Falando pro meu filho, eu fiquei emocionado, que ela fala sempre isso pra mim, mas ela falou isso pro meu filho ontem. Ela leve muitos corações para Deus, né? Minha avózinha, Dona Francisca, Deus abençoe a vida dela poderosamente. Vamos orar então. Pai, eu agradeço a Ti por esse programa, por esse tempo, pela vida de cada um que nos acompanhou. Peço a Sua graça, a Sua bênção. O Senhor já abençoou, meu Pai, cada um. Em nome de Jesus, meu Deus, sobre esse tema eu peço que o Senhor, Ele venha, meu Deus, frutificar nos corações, em nome de Jesus, e abençoe cada uma das vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida, meu Pai, meu Deus, do Edu. Obrigado pela vida do Flavinho. Deus abençoe a vida, a casa dele, os projetos dele, meu Pai. Obrigado pela RVI, Senhor. Abençoe essa rádio, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder, por essa manhã, por essa segunda-feira. Te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Até a próxima. Deus abençoe.